lentivirose com a professora Magna. Vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Zootecnia na área de concentração, Nutrição e Produção de Ruminantes pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado na área de concentração, Biotecnologia, Diagnóstico e Controle de Doenças em Animais pela UFV. Desde 2016 é docente do Centro Universitário de Viçosa, a Univiçosa, ministrando a disciplina de Produção e Doenças de Caprinos e Ovinos e Microbiologia. A lista de presença vai ser liberada 15 minutos antes do fim da palestra. E conforme vocês forem tendo dúvidas, pode mandar no chat que a gente vai fazer no fim. Pode começar, professora. Tá. Gente, boa noite. Queria agradecer, né, pelo convite. É uma satisfação muito grande para mim falar, né, de caprinos, já que quem me conhece um pouco sabe como que eu gosto, né, de trabalhar com essa espécie. Deixa eu colocar aqui para vocês. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre as lentiviroses em caprinos. E aí, no meu roteiro de apresentação, vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim. Tá no modo de apresentação aí, né? Tá. Eu posso ficar olhando para cá, porque o slide tá estendido para cá também, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a etiologia, né, já que é importante a gente conhecer um pouquinho sobre os vírus, e como eu não conhecia o meu público, mas eu acredito que sejam aí a maioria alunos, né, e como a gente tem grupo de estudo, ele é um pouco desnivelado, a gente não sabe qual que é o nível, né, dos semestres, então tem calouros, tem alunos que estão formando, aí eu vou falar um pouquinho sobre a etiologia, né, sobre o diagnóstico, discutir alguns pontos, né, importantes, principalmente na parte da prática, na parte de técnicas de diagnóstico, um pouquinho sobre a patogenia da doença e os locais de predileção, né, o que a gente tem aí de predileção para essa enfermidade e do que é mais comum da gente encontrar das sintomatologias clínicas. Vou falar sobre a profilaxia e controle dessas lentiviroses. Então, vamos falar um pouquinho disso, né, sobre a Caima edvisna, que anteriormente, né, a gente achava que era somente cada uma cometia uma espécie, hoje a gente vai mostrar que não é, né, vocês talvez já saibam disso, alguns de vocês. Vou começar falando um pouquinho sobre o histórico das lentiviroses. As lentiviroses foi descrita, né, pela primeira vez, na verdade, em 1959, ficou fora de ordem, né, em 1959 na Suíça, né, clinicamente, né, alguns animais apresentaram artrite crônica e não se sabia ainda, né, qual que era o diagnóstico. A gente, nesse mesmo período, né, na verdade, anteriormente a esse período, a gente já tinha casos, né, de MAED e VISNA, né, que significa aí problemas neurológicos, e VISNA, onde a gente tem problemas respiratórios em ovinos, e acreditava ser duas doenças diferentes. Mas, né, em 74, a gente teve a primeira descrição de leucoencefalomalácia, né, em caprinos, leucoencefalomielite, desculpa, e aí a gente observou que somente em 1980 que foi dado aí o diagnóstico, né, da etiologia, de ser uma doença viral, e aí foi descoberta essa etiologia, e é uma doença que está aí disseminada em todo o mundo. No Brasil, né, a gente teve lá, no período de descobrimento, a gente teve a introdução de animais, mas a doença, ela não veio juntamente com esses animais. A gente não tem relato, né, dessa doença no Brasil antes da introdução de raças exóticas. Então, a gente sabe que com o descobrimento, foram trazidos animais, principalmente da Espanha, né? Principalmente, na verdade, Espanha e Portugal, né? As pessoas que colonizaram a gente.
E depois a gente teve, né, mais para frente, então a gente teve criação, naturalização de algumas raças, no Nordeste principalmente, e aí esses animais, até então, a gente não tinha observado nenhum sinal clínico compatível, é tanto que no Nordeste, né, a gente hoje tem uma incidência bem variável, né, uma prevalência e incidência bem variável da doença, que a gente vai ver mais para frente, e foi, né, essa prevalência é bem variável de acordo com os estudos e as metodologias utilizadas nesse estudo, e principalmente relacionada ao manejo dos animais. A gente vai entender o porquê disso. Então, tem evidência sorológica no mundo inteiro, e no Brasil, essa doença, né, foi datada aí de 1983, o primeiro relato no Rio Grande do Sul, né, em caprinos leiteiros do Rio Grande do Sul. Após a década de 70, a gente teve a introdução, né, de raças mais produtivas, porque quando a gente introduziu as raças, né, caprinas, né, e ovinas, né, já que aqui na América a gente não tinha caprinos e ovinos, quando foi introduzido esses animais, eles ficaram, foram meio que soltos e os animais se adaptaram. Então, os animais acabaram sendo animais aí, né, para aquelas condições, animais sim produtivos, mas com novos conceitos de produtividade, na tentativa de melhorar esses padrões sociais, foram introduzidas as raças exóticas, principalmente as raças leiteiras, né? E depois, mais para frente, as raças de corte, principalmente a raça boer, nubiana, que são as raças mais introduzidas no Brasil. E a gente sabe que, naturalmente, nas raças leiteiras, a gente tem uma prevalência maior. Isso se dá principalmente aqui na região sudeste, né? E hoje, sim, na região nordeste, a gente tem bastante problema com as lentiviroses, e principalmente, né, com a CAI, que a gente conhece, né, como artrite cefalite caprina, mas esse primeiro relato aqui foi em 83, que essa doença ela foi introduzida com a aquisição de animais exóticos, principalmente das raças Saanen, né, e Parda-Alpina, e Toggenburg também. Então, a gente teve essas 3 raças exóticas para a produção de leite, e que houve aí a introdução desses animais, já que se desconhecia a doença. Só que, geralmente, né, quando a gente desconhece algo, a gente não sabe nem por onde, né, começar. Então, a gente tem ainda um atraso muito grande em relação ao diagnóstico. A gente vai discutir e vocês vão entender, né, o porquê disso, né, até porque em caprinos e ovinos a gente tem uma dificuldade muito grande em encontrar, inclusive, médicos veterinários especialistas na área, né, pessoas, pesquisadores, agora com a disseminação um pouco maior aí de instituições, tem se interessado um pouco mais na criação desses animais, mas ainda se tem um preconceito muito grande. Então, é uma doença, né, multissistêmica, que tem aí, esse vírus tem tropismo por vários locais, tem vários locais de predileção, e é uma doença, né, pelas características do vírus, é uma doença que tem a habilidade de permanecer em latência, ou seja, quando o animal se infecta, normalmente, né, a gente tem várias vias de contaminação, né, inclusive, anteriormente, a gente acreditava que somente, né, o contato com as secreções era, né, a forma de contaminação, né, contato com leite, colosso contaminado. Atualmente, a gente sabe que tem o contato, né, direto, contato aí com urina, fezes, contato, né, a parte inalatória também. Então, a gente tem, logicamente, contato com o leite contaminado, a ingestão de leite colosso contaminado é a principal forma de contaminação ainda, né, da transmissão aí de mãe para filho, mas esse vírus, ele consegue também ter a transmissão tanto vertical como horizontal, e a gente tem também a capacidade desse vírus permanecer em latência, ou seja, esse genoma proviral, ele vai se incorporar no genoma das células, principalmente dos monócitos, né, das células jovens, que depois esses monócitos, eles vão se transformar em macrófagos.
E aí a gente tem essas células permanentemente infectadas, já que esse DNA, né, esse RNA inicialmente, depois vai ser convertido em DNA, vai ser incorporado no DNA das células. Até um certo tempo, né, se acreditava de que, né, a CAI, né, a artrite cefalite caprina, né, o vírus da CAEV, né, era um vírus, né, onde a gente tinha aqui a CAI nos caprinos e a Maedivisa nos ovinos, onde a gente tem aqui Maed significa desorientação e Visna, problema, né, de espineia, problema respiratório, onde a gente tinha tanto problema neurológico, geralmente de déficit de propriocepção, né, paresia, paralisia do trem posterior, né, sintomas, né, neurológicos gerais e problemas respiratórios. Em caprinos, a CAI, né, a artrite cefalite caprina, a gente tem várias sintomatologias também, entre elas a gente também tem a sintomatologia neurológica, sintomatologia respiratória que não é tão comum, tão, vamos dizer assim, diagnosticada. Haja vista que é mais difícil da gente diagnosticar, já que tem outras doenças, geralmente o envolvimento de bactérias secundárias, então isolar esse agente como agente primário é complicado, já que aí a gente tem outras bactérias oportunistas que aproveitam-se, né, desse vírus, a presença do vírus que deprime o sistema imunológico, diminui aí a resposta imunológica, logicamente, mas a gente tem a forma de artrite, né, que é a forma mais comum em animais adultos, juntamente com a mastite. Então, a gente tem o vírus da CAI, o vírus da Maedivisa e variantes que estão aí somando, né, juntando esses genótipos. Então, a gente tem essa junção de vários genótipos e que a gente consegue, hoje, reconhecer aí. Então, por isso que atualmente a gente chama, né, denomina as lentiviroses dos pequenos ruminantes, já que já se tem comprovado de que tanto o vírus da Maedivisa como da CAI, eles podem, e as variantes podem ser transmitidos de ovinos para caprinos e de caprinos para ovinos, né? Vou mostrar, a gente tem experimentos que mostram, artigos científicos que mostram isso. Então, geralmente, nesse estudo aqui, ó, de 2015, a gente teve aí, esse estudo provou, né, que as lentiviroses dos pequenos ruminantes, SRLV, ela pode ser transmitida de ovelhas a partir do contato com cabras infectadas, e nesse estudo, ele teve o contato direto, né, contato cabras e ovelhas criadas no mesmo ambiente. Então, não tinha um contato com agulhas, não tinha um contato, somente o contato de convivência, não tinha um contato somente com secreções, né, diretas, nem contatos, né, iatrogênicos, que isso é muito comum também. A ingestão de leite e colostro também de cabras infectadas tiveram aí a capacidade de infectar os cordeiros, né, ao nascimento, e logicamente que esse estudo ele comprovou também que a gente tem o tropismo da espécie. Então, geralmente, o genótipo viral, ele tem ele interfere principalmente na persistência da infecção e na taxa de soroconversão, ou seja, na capacidade desse animal ser, né, quanto mais específico, né, aquele genótipo, por exemplo, o genótipo que infecta mais comum em caprinos, ele vai ter uma soroconversão melhor em caprinos do que em ovinos, ou seja, em ovinos a gente vai ter uma dificuldade maior em diagnosticar caso a gente utilize testes sorológicos. Então, e também na questão da persistência da infecção clínica, tá? Então, foi observado, né, nesse estudo que a gente tem aí uma diferença aí em relação a isso, mas a doença pode preexistir. Além disso, por ser um vírus que tem esse período de latência muito considerável,
a gente também, né, está levando em consideração que esse vírus ele vai participar aí, ficar por um bom tempo na forma de... Ele fica lá latente, então ele fica sem apresentar nenhum sintoma, e muitas vezes até a dificuldade no diagnóstico nesse período de latência. Então, como que é essa etiologia, né? As lentiviroses são retrovírus, né? É um retrovírus não oncogênico, que pertence à família retrovirida. Esses vírus, eles têm como características principais, né? A principal característica, que é a capacidade, é um vírus de RNA, que produz, né? Através da enzima transcriptase reversa, ele produz o DNA, e aí ele incorpora esse DNA nas células, né? Esse DNA proviral nas células do hospedeiro. Então, gera uma infecção persistente. Né, o vírus envelopado, os vírus envelopados, eles têm, né, um envelope, né, lipídico, proteico, e essa característica desse vírus, ela faz com que ele seja um vírus facilmente destruído, então a gente não tem problemas em relação à manutenção desse vírus no ambiente, já que é um vírus que se destrói facilmente, e nesse ponto a gente tem essa vantagem, né, de ser um vírus envelopado. Entretanto, é um vírus que ele tem um período de latência, né, ele fica latente no animal. Então, a forma de controle, né, não é tão problemas ambientais, e sim os animais portadores, né, os animais que estão ali no período de latência. Por exemplo, ele é destruído por qualquer desinfetante comum, sabão, SDS, tem até um artigo aqui que eu vou mostrar para vocês com utilização de SDS em colostro, temperaturas de 56 graus durante 1 hora, inativa o vírus, então um vírus que não tem aí tanta capacidade. E como eu falei para vocês, eles atingem principalmente as células mononucleares, né? Macrófagos, monócitos, células dendríticas, que são células que estão participando. Geralmente, ele vai afetar essas células na medula óssea. Então, a gente tem aí a medula óssea e a produção dessas células já com o DNA proviral. Então, a gente já tem... isso é um dos mecanismos que fazem com que o vírus ele permaneça em latência. Aqui, como que esse vírus, né, ele tem 2 moléculas de RNA, ele tem aqui um RNA, né, o genoma de RNA, ele tem enzima transcriptase reversa, que consegue produzir o DNA a partir do RNA, isso. E a gente tem aqui várias proteínas, integrases, proteases, proteínas do núcleo capsídeo e proteínas aqui de superfície, né? E a gente tem aqui regiões desse gene, que são regiões mais conservadas, né? A gente tem genes, né? 3 genes aqui principais. A gente tem o gene na região, o gene POL, GAG e ENV, que esse gene aqui, POL e GAG, são genes altamente conservados, que normalmente a gente utiliza, já que é uma região muito conservada, a gente utiliza muito para fazer a PCR, né? A reação de cadeia em polimerase para identificação do vírus. Então, normalmente, essas regiões aqui, esses genes, que vai codificar, né? É um gene que codifica, por exemplo, esse gene POL, ele codifica integrases, proteases e retotranscriptase, e o gene GAG que codifica aqui proteínas do núcleo capsídeo, matriz do capsídeo. Então, essas proteínas aqui, como tem, produz proteínas essenciais para o vírus, então a gente tem esses genes altamente conservados. Essas proteínas aqui, ó, que são codificadas, proteínas transmembranas e proteínas de superfície, elas são codificadas pelo gene ENV. Esse gene ENV, ele tem uma alteração, né? A gente tem aí uma variação muito grande. Geralmente, né, os vírus, né, o vírus da CAI, o Maedivizna,
e as outras variantes, né, os genótipos a gente vai ver, né, a gente tem 5 genótipos, e os genótipos geralmente são variáveis, são identificados por essa região aqui, a região ENVI. Então, aqui, ó, os genomas principais, né, desses provírus, a gente tem aqui regiões não codificantes nesse vírus, e a gente tem as regiões codificantes, outra região não codificante, e o gene ENVI, que é um gene aqui onde tem variações naqueles genomas, tá? Aqui, em relação a genomas, a gente tem aqui, na verdade, 5 genomas. A gente tem o genoma A, o genoma B, C, D e E, sendo que os genomas mais disseminados são os genomas A e E, tá? Alguns desses genomas afetam tanto caprinos como ovinos, e alguns desses são altamente específicos. Então, por exemplo, o genoma A é um dos genomas mais conhecidos e mais subdivididos. Dentro desse genoma A gente tem várias subdivisões, né? Em torno de 15 subdivisões, e sendo que alguns desses genótipos afetam somente caprinos, mas a gente está vendo que a maior parte desses genótipos afeta tanto caprino como ovinos. Então, o conhecimento desses genótipos, por exemplo, eu vi um artigo, no Brasil a gente tem poucos estudos com genótipos de lentivírus, alguns estudos no Nordeste, e acho que precisamos realmente identificar isso, porque alguns desses genótipos, eles são menos patogênicos do que outros. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esses genótipos A, B e E são descritos somente em ovelhas, esse B e D são descritos B e E em cabras, e aí a gente tem alguns subtipos, né? Então, geralmente, alguns desses genótipos são mais tranquilos, né? E outros são mais patogênicos. Então, isso é muito importante, a identificação desses genótipos por conta disso. Então, tem alguns, por exemplo, esse genótipo E, ele é um genótipo que pode aí, que ele é bem identificado aqui na região da América Latina, tá? Principalmente a Argentina, tem uns estudos com A, B e E. Aqui a gente tem um mapa, né, com uma distribuição, um estudo que foi feito em 2013, com a disseminação, né? Aqui nesse estudo a gente tem uma limitação, que a maior parte desses estudos aqui foram feitos utilizando o método IDGA, né, imunodifusão em H-gel, que tem algumas limitações. Uma das limitações desse IDGA é... Um minutinho. Gente, desculpa, é porque meu telefone começou a tocar aqui, o telefone do meu marido. Não fui atender, dar para ele aqui. Então, gente, a gente tem várias limitações aqui em relação a esses estudos, onde a gente consegue observar que é uma prevalência bem variável, né? Estudos antigos, estudos mais recentes, e que demonstram, né? Logicamente, tem uma variação muito grande de metodologias, mas demonstram uma prevalência muito variável, né? Por exemplo, em São Paulo, vocês têm alguns estudos com prevalência de 49%, em Minas Gerais, né? Estudos com prevalências baixas. Isso varia muito em relação à questão de metodologia utilizada e rebanhos utilizados. Por exemplo, em rebanhos mais intensivos, onde a gente tem mais manejos, né? A gente tem tatuagem, a gente tem os animais convivendo, né? Muito próximos. A gente tem, por exemplo, a utilização, né, de
de várias técnicas onde a gente tem um contato maior dos animais, aí a gente tem uma prevalência normalmente maior. E também tem a ver também com a questão, historicamente, de serem criadas mais raças, né, altamente produtivas e raças que foram introduzidas aqui. Então, os animais foram introduzidos, onde a gente tem raças exóticas, esses animais já vieram com a contaminação. Então, o rebanho, continuadamente, eles estão já contaminados, né? Então, basicamente, tem a ver com isso. Como é uma doença, né, crônica, uma doença que tem uma grande importância econômica. Muitas vezes, tem alguns estudos, né, inclusive tem um estudo que vai sair agora, né, que eu participei, né, da produção desse artigo, com queda na produção, né? Como por ser uma doença crônica, uma doença que vai afetar diretamente, né, a produção. Tem vários estudos mostrando, né, que afeta a produção. No estudo que eu orientei uma aluna de TCC, a gente observou, né, um trabalho de conclusão de curso, que esses animais positivos para mastite, ou positivos para CAI, eles tinham mais, né, positivo pelo IDGA, eles tinham mais propensão a ter mastite, tem vários estudos mostrando isso, confirmando isso, e a qualidade do colostro, esse artigo eu estou para publicar, esses resultados, e os animais, eles apresentavam maior contagem bacteriana no leite e no colostro, maior contagem de célula somática, ou seja, geralmente por ser uma enfermidade que afeta a produção em si, afeta o sistema imunológico do animal, ele vai interferir principalmente nas células de defesa. A gente tem uma consequência de enfermidades, afeta a vida produtiva, mesmo os animais, num estudo que a gente fez também, animais na primeira lactação, que era para aumentar a produção de leite, os animais tiveram queda de 18% na produção de leite. A gente acompanhou dados, né, de 4 anos, e os animais de tanto de primeira lactação como de segunda lactação, né, a gente teve queda considerável, tá? Então, afeta também a questão de vida produtiva, já que muitas vezes a gente tem o aparecimento de mastite bacteriana ou mesmo mastite por CAI, né, e acaba tendo que descartar esse animal rápido. Houve também, né, em alguns estudos, a gente observa que tem a duração do período de lactação. Geralmente os animais, né, de raças mais produtivas, eles têm aí um período de lactação acima de 300 dias. Quando a gente tem a CAI, vai tendo uma diminuição desse período, né, de lactação, podendo alguns animais aí terem menos de 200 dias de lactação, e a predisposição aumentada de doenças bacterianas. A gente observa em rebanhos, tem um rebanho que eu acompanho, que ele tem mais de 60%, né, de problemas com CAI, né, mais de 60%, ou seja, uma alta prevalência nesse rebanho. E esses animais, eles têm muito problema sanitário, tá? Mesmo tendo higienização, mesmo tendo controle, a incidência de mastite, né, ultrapassa 30%, a gente tem muito problema respiratório, né, infecções que provavelmente têm influência aí com a CAI. Além disso, a gente tem as questões de barreiras comerciais, né? No Sudeste, a gente não tem muito, vamos dizer assim, isso, né? Mas em regiões, por exemplo, no Nordeste, feiras, exposições, né? A compra de animais, principalmente animais leiteiros, para entrada em eventos, né? Normalmente, esses animais que são positivos, eles, né, no teste, eles pedem um teste, eles não podem entrar. Na região Sudeste, se eles, pelo menos aqui em Minas Gerais, eles não pedem. Já participei de alguns eventos, eu não percebo isso. As vias de transmissão, a gente tem várias vias de transmissão, tá, gente? Eu coloquei aqui as principais, mas a gente tem mais. A principal, leite, né? Colostro,
a lambedura da fêmea. A transmissão transplacentária, ela existe, embora, né, por a gente ter um tipo de placenta, né, cotiledonária, a gente tem a pouca comunicação entre mãe e filha ali através da placenta. Mas no momento do parto, a gente tem a passagem, né, do animal pelo canal vaginal, em contato com fluidos corporais da mãe. Então, geralmente, esse contato ele é mais importante, né, do que e a lambedura, o contato ali, o colostro, são fatores mais importantes. Mas tem, sim, contato, tem estudos mostrando que há o contato transplacentário, mas é muito reduzido, a taxa é muito baixa. A gente tem outra importante via, que é a agulhas, né, fomites. Então, agulhas, material perfuro cortante, o próprio contato com as secreções de um animal para o outro, igual, por exemplo, essa baia aqui nessa propriedade. Olha só, aqui a gente tem um animal de um lado, um animal do outro. O animal tem contato o tempo inteiro com outro animal. Então, lambedura. E nessa propriedade, estavam tentando fazer o controle, separando animais de primeira cria com animais de outras lactações. Só que aí os animais muitas vezes ficavam perto, então não tinham um controle eficiente. E agora com a pandemia, né, por conta de problemas funcionários, a gente teve um problema maior ainda de controle dessa enfermidade nessa propriedade. A gente tem também a transmissão que pode acontecer, né? Já foi encontrado no sêmen, então a gente tem a forma, né? O sêmen, mas o sêmen em si não, geralmente é a cópula, né? O contato com secreções via cópula, né? Via monta natural controlada, e a gente tem, além disso, né? O contato aí com lambedura, contato com sangue. Então, todo tipo de fluido corporal é muito importante na transmissão desse vírus, tá? Então, o contato via respiratório também. Então, tem várias questões aí que podem contaminar os animais. As formas, né, de doença, né, formas de apresentação da enfermidade, a gente tem aqui, ó, os monócitos, que geralmente são as células que vão ser contaminadas, né, inicialmente, lá na medula óssea. A gente tem a disseminação do vírus, formação aqui do DNA proviral, a incorporação aqui. Depois essas células, elas vão, né, se diferenciar em macrófagos. A gente também tem a contaminação de células dendríticas, células miopiteliais, e aí, normalmente, os tecidos de predileção são órgãos que têm aí uma afinidade para esse vírus, né? O vírus, ele tem afinidade principalmente, né, pelas articulações. A gente tem também, né, o tecido pulmonar, dependendo do genótipo. A gente tem a glândula mamária, causando uma mastite endurativa, né? Geralmente é muito comum nos primeiros dias ali, primeiras semanas pós-parto, tanto em cabras como em ovelhas. Isso é muito comum, gente. Dá geralmente uma agalaxia, né? E geralmente a gente não é importante diferenciar da mastite, né? Ou a galaxia contagiosa causada por Mycoplasma agalacti. A gente tem a sintomatologia nervosa, que normalmente acontece em animais jovens de até 6 meses de idade, tá? Geralmente, sintomatologia nervosa em animal jovem provavelmente é CAI. E aí, quando a gente vai observar, esse animal, ele mamou na mãe, ele mamou o colostro, tá? E, geralmente, quando os animais, eles não são monitorados adequadamente, a gente tem, né, muitas vezes, a contaminação nessa fase aqui. Então, é muito comum nos rebanhos leiteiros, né, aqui na região sudeste, a gente fazer o tratamento do colostro, né, e aí o aleitamento artificial, né, utilização às vezes de colostro de vaca, a gente vai falar sobre essas alternativas.
A forma mais comum é a forma artrítica e a forma da mastite endurativa. A mastite endurativa, ela acontece, às vezes, em cabras da primeira lactação, né? Cabras primíparas, assim que elas vão parindo, a gente tem aquela mastite endurativa. Nesse rebanho que eu falei para vocês, que a gente tem mais de 60% do rebanho acometido, que eu acompanho, a gente tem muita mastite endurativa. E aí, às vezes, o animal, né, tem essa mastite, a gente acaba, né, mantendo o animal no rebanho, porque o rebanho tem alta incidência de animais, né, alta prevalência e incidência de animais contaminados, e esse animal ele acaba ficando aí no rebanho, contaminando os outros, né, complicado. A patogenia, né, geralmente a gente tem aí a infecção das superfícies, né, tanto de mucosa, né, pulmão ou intestino, né, pela via aerógena e via inalatória, que são inalatória e via oral, né, ingestão de colostro, leite contaminado, ou mesmo de secreções pela lambedura. Esse vírus, ele vai ser drenado ali pelos linfonodos regionais, e ali a gente vai ter a contaminação de células dendríticas que vão ser aí transformadas em macrófagos, e a gente vai lá, esse vírus, ele vai lá para a medula óssea, né, ser incorporado, né, para o vírus em células troncos mieloides. E aí a gente tem o estabelecimento de infecção latente. Nesse período de infecção latente, a gente não tem como, né, identificar esse vírus, né, pelo menos pela sorologia. Então, algumas técnicas, como a PCR, consegue, né, identificar em algumas vezes, esse vírus aqui. Mas não é fácil, porque ele está dentro da célula, né, e a gente tem que pegar o sangue total para poder identificar esse vírus. Depois, essa célula vai ser produzida, né, através da célula tronco mieloide, e aí, posteriormente, a gente tem esse vírus se replicando lá no sangue e indo para os tecidos, e aí a gente tem, né, a gente tem a produção de células já contaminadas. Então, para diagnóstico, a gente tem aqui vários estudos que compararam, né, vários métodos. Então, a gente tem o método IDGA, que é um método que eu, inclusive, utilizo, porque, na verdade, eu vou explicar o porquê disso, né? O método IDGA é um método que tem uma boa sensibilidade, né, mas não tem uma especificidade tão boa. Então, geralmente, é um teste onde a gente tem dificilmente um falso positivo, né, já que tem uma sensibilidade boa, e normalmente a gente tem falsos negativos. Então, muitas vezes o animal está positivo na propriedade, mas a gente não consegue diagnosticar, né, devido à especificidade dele não ser um teste tão bom. É um teste recomendado pela OIE e é o teste que a gente tem comercial no Brasil. Então, ponto. A gente não tem Western blot comercial, a gente não tem ELISA comercial. Há um tempo atrás, eu tentei importar dos Estados Unidos um teste, né, o ELISA, que é um teste que custava, na época, $900. Caro, né? Agora, então, deve estar mais caro. Na época, o dólar não era tão caro, né? Uns 4 anos atrás. E a gente não conseguiu, porque o mapa não deu autorização. Tá? Então, os ELISAs que a gente tem são ELISAs que estão sendo padronizados, geralmente a gente utiliza para pesquisa. Nesse artigo aqui, ó, de 2019, né, Azevedo e colaboradores, eles publicaram esse artigo onde compararam vários testes de diagnóstico, né? Ele comparou o teste IDGA, onde teve 41,14% de positividade, de eficiência, o Western blot 51,47%, que são testes sorológicos, e, logicamente, que a gente tem as limitações, né? As limitações principais dos testes sorológicos é quando o vírus está no período de latência. Além disso, os testes sorológicos, eles não devem ser utilizados em animais abaixo de 6 meses de idade.
por conta da gente ter anticorpos, né, colostrais, que podem dar um resultado aí falso positivo, tá? Então, temos esses dois pontos aí. O ELISA, ele tem uma sensibilidade melhor, uma especificidade, né, uma sensibilidade bem parecida com o IDGA, mas tem uma especificidade maior, a depender da padronização. Mas esses testes, tanto o Einstein Blot como o ELISA, são testes, todos eles são testes baseados na reação antígeno-anticorpo. A vantagem grande que a gente tem no IDGA, que é um teste barato, relativamente barato, né? A gente consegue comprar os reagentes aí, e o teste aí fica em torno, comercialmente, ele está em torno aí de 20, R$ 25, que, assim, não é tão barato, né, vamos dizer assim, mas a gente consegue, né, comprando o teste, fazendo aí um teste mais barato. Um teste fácil, simples, eu vou mostrar para vocês no outro slide como que ele é. É um teste que eu particularmente faço, um teste muito simples e que tem essas limitações devido à especificidade. Olha só, um teste que a gente pode fazer tanto na lâmina como na placa. Eu tenho até ele aqui, o Rosetta. Vou mostrar para vocês. Tem, que eu faço ele. A gente tem aqui essa roseta, a gente tem um gel, né? Um H-gel. A gente fura com essa roseta aqui, tá vendo? Tem vários espaços. Esses espaços maiores aqui, a gente vai colocar, né? O antígeno, a amostra soro. E aqui no centro a gente vai colocar o antígeno, tá? Controle positivo, controle positivo, controle positivo nas amostras, nas rosetas, né? No pocinho maior. Então, entre um e outro, a gente vai colocar aqui a nossa amostra teste e no centro o antígeno, tá? O antígeno que a gente utiliza é um teste da Biovetec, uma empresa pernambucana, do professor pesquisador da Rural de Pernambuco. A gente utiliza o antígeno P28, que é um antígeno de superfície, tá? Existe também o teste para a Maia divisa, tá? Geralmente, né, a gente usa esse antígeno P28. E outra limitação que é a questão das variantes, né? Se houver, geralmente uma proteína bem conservada, mas se tiver variações nessa proteína de superfície, a gente não vai ter, vamos dizer assim, pode ter um resultado também diferente. Geralmente, deixa eu voltar aqui, geralmente a gente vai ler, né, esse resultado aqui por essa formação dessa linha aqui, desse precipitado. Então, aqui a gente vai ter, aqui a amostra, né? Aqui a amostra controle. A gente vai alternando um controle e uma amostra teste. É importante a amostra teste, a amostra controle, a amostra teste, a amostra controle, e aí já formar esse precipitado, que é a reação de antígeno-anticorpo. O antígeno está no centro, ele vai precipitar, né? Juntar com o anticorpo, formar essa linha. E essas linhas aqui, ó, indicam que esse pocinho aqui foi positivo, esse aqui foi negativo, e assim vai. A gente tem os testes moleculares, são testes aí mais utilizados ainda para pesquisa. Nossa limitação muito, vamos dizer assim, importante é que a gente não tem ele comercial, infelizmente. A gente não tem primers, a gente não tem testes aí padronizados ainda para esse desenvolvimento. Então, teste de cadeia polimerase, onde a gente utiliza aí termocicladores, equipamentos. Então, teste relativamente mais caro, né, por conta dos reagentes, é um teste mais laborioso, mais trabalhoso, né, depende aí de conhecimentos de biologia molecular, mais avançados, não é qualquer pessoa que faz, né, no meu doutorado eu trabalhei com PCR, e são testes aí que também demanda padronização, assim como a ELISA. A gente não pode, vou pegar aqui do artigo e fazer. Não, você tem que padronizar os reagentes, a quantidade de tudo. O NEST PCR, que é um subtipo de um PCR, que nesse estudo aqui teve 79,44%. E nesse mesmo estudo, a gente teve a associação de testes. Então, nesse estudo, ele mostrou que a associação de testes, por exemplo, IDGA e o Western blot, e um maior, né, melhor, vamos dizer assim,
melhor resultado foi a associação de Western blot com nexo de PCR, utilizando aí, tendo aí mais de 80% de soropositividade. Então, a gente tem essa questão aí, que é a junção de 2 testes. Mas é importante que a gente avalie economicamente, porque não é barato, né? Imagine 2, imagina se isso vai ser possível na prática, né? Então, é importante a gente saber tecnicamente o que é importante, mas o que é possível na prática é outra história, né? Infelizmente. Nesse estudo aqui, né, de alguns pesquisadores, inclusive aqui da UFV, eu conheço essa pesquisadora, ele fez, né, um estudo mostrando aí sobre as estimativas de herdabilidade de resistência para CAI. Então, foi encontrado uma herdabilidade, né, uma herdabilidade baixa, mas foi encontrado, né, foi diferente de 0. Então, pode ser feito, né, pode existir, né, foi feito aí com poucos animais, com mais ou menos 500 e poucos animais, mas aí eles pegaram os resultados de teste de imunodifusão e pegaram uma questão genética dos animais, em animais alpinos e pardo alpino e sane, e aí eles observaram, né, que tem uma relação genética com resistência a CAI. Porque esse estudo eu conheço até a pesquisadora que fez, ela até me falou comigo assim, eu tenho percebido que alguns animais, alguns bodes principalmente, eles entram em contato com as fêmeas todas, eles cobrem, embora a gente tenha, né, mais ou menos esse controle de animal positivo e negativo, eles não apresentam, sempre a gente faz teste, ele não apresenta. Então, foi observado sim, né, que há a seleção genética, né, alguns animais são resistentes. Não se sabe ainda o porquê, né, estão se fazendo mais estudos mais avançados para saber o porquê, qual a relação, né, entre essa questão aí de menor susceptibilidade à infecção pelo vírus da CAI. Para controle das lentiviroses, a gente tem métodos de controle oficiais e métodos de controle do rebanho. Nesses métodos de controle oficial, ele é controlado principalmente a nível de rebanho, é uma doença de notificação obrigatória, de casos confirmados, tá? Então, a gente precisa confirmar. É uma enfermidade, né, que é proibido a entrada, né, em feiras, exposições e alguns eventos. E esse controle oficial, eu acredito aí ser um controle muito, infelizmente ainda, essa doença, né, as lentiviroses, estão no Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos, mas, infelizmente, ainda a gente tem muitas limitações do controle oficial, principalmente por não ser obrigatório esse controle nas propriedades, e a gente não ter, por exemplo, um selo de livre, um rebanho livre, né? Embora a gente sabe que isso é muito importante para que a gente tenha um controle oficial da doença, e nem testes são obrigatórios. Somente para entrada em feiras, exposições e eventos. Aqui, por exemplo, você tira GTA e transporta o animal sem nenhum teste para CAI, aqui em Minas Gerais. Então, é complicado, sabe? O INMA, ele tem o INMA, não sei em São Paulo como que é, mas aqui a gente não tem um controle oficial adequado. O controle do rebanho, né? É muito importante que a gente tenha aí a identificação adequada dos animais. Então, não só fazer o teste, mas que a gente tenha, né? Por exemplo, utilização de brinco, tatuagem, como que é feita a identificação desses animais, para que a gente realmente tenha aí um controle a longo prazo, né? A escolha do teste diagnóstico, a gente não tem muito o que escolher. Se eu pudesse escolher, eu escolheria o PCR. Mas eu posso escolher? Não, porque eu não tenho PCR disponível. Então, a escolha do teste diagnóstico é muito, vamos dizer assim, complicada, porque você não pode escolher, você só tem o IDGA pela empresa Biovetec. Então, você tem uma empresa fazendo testes para o Brasil inteiro. Então,
Inclusive, o atendimento não é, né, vamos dizer assim, dos melhores. Muitas vezes a gente tem limitações, a gente não consegue comprar o kit, né, a gente tem algumas limitações em relação também ao teste. Então, é realmente meio complicado. É importante que a gente tenha cuidados no manejo. Isso aí depende muito de como que está o rebanho, né? A gente tem vários tipos de controle que a gente pode fazer. Tem um controle drástico de descarte dos animais todos positivos, mas a limitação de descarte dos animais todos positivos é você achar um rebanho livre. Você não tem rebanhos livres, né? A separação de 2 plantéis. Então, é importante que a gente faça o diagnóstico de todos os animais e aí separe os animais em 2 plantéis, né? Um animal positivo, um animal negativo. E ali a gente faça o manejo completamente separado. Então, os animais negativos ficam ali, os animais positivos ficam ali. Então, ali a gente tem, né, identificações adequadas que a gente tem que fazer. Esses resultados têm vários experimentos internacionais que deram certo. A França, né, vários países conseguiram erradicar a doença dessa forma, fazendo a separação de plantéis. O controle, né, manejo das crias, olha aqui, ó, no rebanho da UFV, eles faziam isso aqui, ó, não estão fazendo mais, né? Olha aqui, eles colocavam esparadrapos aqui no teto do animal, porque geralmente os partos, as cabras parem geralmente início da manhã, final da tarde, que é o horário que geralmente os produtores, né, os criadores, na verdade, os tratadores, né, os funcionários da propriedade não estão, né, no rebanho. Então, esse controle aqui, ó, é muito importante. A retirada, a indução de parto, a gente pode induzir os partos, geralmente em cabras com prostaglandinas, né, cloprostenol, prostaglandina, qualquer medicamento que lise o corpo lúteo, já que a cabra ela mantém a gestação aí com o corpo lúteo, então qualquer medicamento que faça essa lise vai induzir o parto, mas é importante que a gente não induza o parto, né, com menos de 138 dias de gestação, 137, 138 dias, porque a gente não tem maturação, né, surfactação pulmonar dos filhotes. É importante que a gente não deixe as cabras entrarem em contato. Então, tá vendo trabalho de parto, vá lá tirar, né? Ajude, né? Ela pariu, tirou, né? Não deixe a cabra lamber o animal, não deixe mamar o colosso. Então, todos esses cuidados são muito importantes para diminuir. Então, muitos locais, em rebanhos principalmente, que tem uma baixa incidência, a separação dos rebanhos, e principalmente aqui, ó, se eu tenho cabra positiva aqui parindo, com cabra negativa aqui, ó, a placenta, secreção, líquido amniótico, tudo isso aqui, ó, vai sair às vezes uma cabra, lambra o filhote da outra. Então, esse contato aqui é muito importante, que a gente tenha esse contato, esse cuidado, né? Outra questão é o aleitamento artificial, né? Aqui tem mostrando aqui uma panela onde a gente, né, faz aqui o tratamento térmico do colostro. É um tratamento térmico que deve ser feito a 56 graus durante 1 hora. Aqui é uma panela em banho-maria, né, que deve cobrir completamente, né, o conteúdo do leite, na verdade do colostro, né, um tratamento térmico, a termização do colostro nessa temperatura. O leite, se for utilizado o leite de cabra, deve ser pasteurizado também. E até o de vaca, né? Eu acredito que sim. Pode ser utilizado depois, né? Dos primeiros dias. Primeiro pelo menos 2 dias de colostragem. A gente faz a utilização de leite, pode ser usado leite de vaca, ou mesmo leite de varredura, né? Aquele leite da indústria que sobra. A gente deve também fornecer aqui em mamadeiras artificiais. E tem uns estudos aqui mostrando, ó, nesse estudo aqui de 2019, ele mostrou o emprego de teodecil sulfato de sódio como inativador viral, né? Esse estudo mostrou que essa substância adicionada no colostro, ela pode inativar o vírus. É uma forma fácil, vamos dizer, um agente químico que você vai adicionar no colostro. Tem alguns estudos também mostrando, os estudos mais antigos, mostrando que a utilização de água oxigenada, né, no leite, no colostro eu não vi, mas no leite, é um estudo mexicano bem antigo, pode inativar também o vírus, né, um vírus que é facilmente inativado, então a gente não tem
Isso aqui seria uma alternativa muito importante, porque o colostro, para a gente fazer a termização, né, o tratamento térmico a 56 graus durante 1 hora, a gente tem que ficar homogeneizando. Então, é 1 hora medindo temperatura, homogeneizando, porque a temperatura não pode aumentar. No caso dessa panela aqui que eu mostrei para vocês, ela tem, né, um timer, ela tem a temperatura controlada direitinho, mas na prática nem todo mundo tem essa panela. Então, na prática, a gente pega no fogão, coloca uma panela com água, coloca outra panela dentro com leite, né, com colostro, e vai ficando mexendo com o termômetro olhando. Então, a gente sempre tem que estar homogeneizando e não pode subir a temperatura demais, porque se subir as proteínas, né, as imunoglobulinas vão ser destruídas, e se a temperatura baixar, o que vai acontecer? A gente não vai ter inativação do vírus. Então, precisa estar tendo bastante cuidado também, porque muitas vezes esse tratamento térmico, de forma inadequada, ele acaba diminuindo a imunidade passiva dos animais. Então, isso muitas vezes a gente percebe isso, que aí piora muito a qualidade do colostro. Tem alguns estudos mostrando isso, inclusive já fui revisora de alguns artigos que falavam isso, mostravam que a qualidade do colostro após o tratamento térmico, ela diminui, tá? A questão do descarte do abate de todo o rebanho pode ser feito, você zera, joga fora, elimina. Principalmente é importante quando a gente tem rebanhos com alta, né, prevalência, mas aí a limitação é que a gente não consegue ter animal para comprar com garantia de que é negativo. A gente pode também fazer o descarte dos animais positivos, que derem positivos no teste. Isso acontece, isso é de extrema valia quando a gente tem baixa prevalência no rebanho. Então, por exemplo, eu fiz o teste lá, encontrei 2 animais positivos. Eu descarto esses animais, né? Eu tenho, sei lá, 100 animais, 10% dos animais foram positivos. Eu descarto 10% abaixo, dá para descartar, né? Eu posso também manter esses animais separados no rebanho, e aí eu posso fazer depois esse descarte de forma, vamos dizer assim, coordenada, né? Posso, depois de um tempo, ver que esses animais não estão produzindo, ver que tem outros problemas sanitários e eu descartar. É importante também que, para controle, a gente tenha testes aí com maior sensibilidade, maior especificidade, né? Então, essa questão, né, é muito importante. É importante avaliar os custos de cada manutenção. É importante esse controle e que a gente pense um pouquinho, será que o prejuízo é maior mantendo os animais doentes? Ou será que é importante que eu continue, né, mantendo esses animais assim mesmo, deixa do jeito que está? Ou realmente eu tenho condições de fazer os testes, de separar o meu rebanho, tenho estrutura para isso? Então, é muito importante avaliar esses fatores. E nesse estudo aqui, tem vários estudos mostrando que o que é efetivo depende do rebanho. Em rebanhos com baixa prevalência, excluir os animais positivos. Em rebanho com alta prevalência, tem vários estudos mostrando que a separação em 2 rebanhos é o eficiente, né? É o que tem dado eficiência juntamente com o teste. Então, você precisa fazer a testagem em massa. E nesse estudo aqui, né, ele utilizou modelos matemáticos, considerando a co-circulação de 2 genótipos, né, o genótipo B e E. E aí, esses animais que apresentavam os 2 genótipos, eles tinham aí, são genótipos com virulência variável, né? E nesse genótipo B, a gente deve separar os animais, ainda é uma estratégia melhor. No genótipo E, ou na associação do B com o E, o genótipo E é um genótipo de menor virulência. Então, eles acreditam de utilizar esse genótipo E como um genótipo, vamos dizer assim, até no futuro como uma possível vacina, né? Então, geralmente, a associação do genótipo B com o genótipo E, eles observaram matematicamente, né, que a gente não tem alteração aí não tem influência sobre separar os animais jovens ou não,
né? Mas com a prevalência do genótipo B, é importante que a gente separe os animais, tá? Que faça esse controle. Então, o conhecimento do genótipo circulante naquela região é muito importante também, para que e na propriedade, para que a gente tenha aí o controle efetivo. Então, como considerações finais, né? É muito importante que a gente conheça as características do agente etiológico e, principalmente, né, em relação a genótipos circulantes, né, se é um genótipo mais virulento, menos virulento, né, como o genótipo E, por exemplo, genótipo A e B são os genótipos mais virulentos. É uma doença que não tem tratamento, não tem vacina, né? São retrovírus, assim como o HIV, né? Síndrome da imunodeficiência humana, felina, né? FIV, FeLV. Né? A gente tem, são vírus que permanecem latentes nos animais, e a gente tem, né, muitos animais que não apresentam sintoma por essa característica desse agente. É muito importante que a gente desenvolva testes comerciais, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu pesquisei vários artigos, né? E a gente tem muitos artigos 2018, 2019, 2020 com testes. Eu acho que, principalmente o pessoal da Embrapa, o pessoal do Nordeste, tem trabalhado bastante, né? Nessa parte de diagnóstico, comparação de testes diagnósticos. Eu acredito que a gente tem que sair um pouco da academia e ir para a empresa para ter esses testes diagnósticos. Inclusive, né, eu estou pensando muito em fazer o meu pós-doutorado nessa área, né, diagnóstico. Outro pós-doutorado que eu já fiz, 2 pós-doutorados, mas estou pensando em fazer pós-doutorado nessa parte de testes diagnósticos moleculares e o conhecimento dos genótipos virais para que a gente consiga fazer testes direcionados. Fora do país, né, o pessoal da Itália estuda bastante a CAI, né, as lentiviroses, e eles têm testes, inclusive, ELISA, direcionados por genótipos. Então, eles estão bem avançados, né, em relação a isso. A gente não tem essa disponibilidade ainda no Brasil de ter nem um teste, nem um ELISA comum para saber se tem ou se não tem. Eles têm testes já para identificação desses genótipos virais. Inclusive, esse conhecimento dos genótipos a gente tem observado em vários estudos, não só nesse que eu mostrei para vocês, né, mas em outros estudos que eles têm um impacto aí no controle da doença. Gente, é isso, viu? Estou agora aberta às perguntas, né? Agradeço aí o convite, agradeço bastante aí pelo convite, estou aberta aí às discussões, muito obrigada. A gente que agradece, professora, foi uma palestra excelente. Obrigada por disponibilizar um pouquinho, né, do seu tempo, da sua noite, para passar um pouco de conhecimento para a gente. Então, vamos lá, a gente não tem tantas perguntas. A Amanda perguntou, o PCR não é usado para diagnóstico? Sim, ele é utilizado, né, mas a gente não tem ainda testes comerciais, tá? Então, a gente não consegue comprar um primer, a gente não tem testes padronizados, embora a Embrapa tenha um teste, né, um teste de PCR, que eles têm uma publicação, mas esses testes ainda estão muito mais para academia, por exemplo. A gente não tem... a gente não vai num laboratório, por exemplo, eu vou aqui no laboratório que faz testes, por exemplo, para outras doenças nos animais, e eu vou lá e falo, faz um PCR para CAI. O PCR ainda, para as doenças em animais, para alguns animais, algumas espécies, a gente já tem uma evolução muito grande, mas infelizmente ainda não é um teste muito disseminado na prática, nem para outras doenças que dirás para doenças em caprinos e ovinos, né, que a gente já tem uma limitação maior ainda, né? Então, ele não é utilizado na prática, a gente não tem eventos, vamos dizer assim, comerciais. O Fábio perguntou, após o contato com o animal infectado, quanto tempo demora para se manifestar o vírus para o teste dar positivo? Olha, Fábio, essa é uma pergunta muito variável, né? Os animais, né, os retrovírus em si,
a gente tem uma variação muito grande, de meses a anos, porque a gente tem aquela fase de latência. Então, é muito variável essa apresentação dos sinais clínicos no animal, né? Do teste dar positivo, e depende muito do teste que a gente vai utilizar. Então, geralmente, quando o animal ele apresenta, ele é contaminado geralmente, né? O mais comum é que ele seja contaminado na fase, né, de lactação, né? Ele está no início da quando ele está lactente, ou mesmo quando a cabra vai para a ordenha, né? A ordenha em si também é uma forma muito comum de contaminação. Então, o animal não tem um período comum, né? Geralmente são meses a anos até o animal apresentar. Normalmente a parte clínica é mais comum de apresentar quando o animal tem acima de 1 ano de idade. Então, geralmente, o teste ele é indicado da gente fazer acima de 6 meses, porque antes disso tem anticorpo colostral. Então, acima de 6 meses você pode fazer o teste. A Renata perguntou, a associação da técnica CRI-SPR aos testes positivos poderia ser uma boa alternativa? Aos testes rápidos, poderia ser uma boa alternativa? Sim, poderia ser uma alternativa para a gente tentar melhorar, né? Mas o problema é que a gente não tem, né? Esses testes, Renata, são testes ainda, vamos dizer assim, mais para a parte de pesquisa, né? São testes ainda que, infelizmente, não tem ainda uma aplicabilidade, infelizmente, né? A gente precisa realmente aumentar os testes moleculares, né? Disseminar ele mais, porque são ferramentas muito importantes, né? Mas os laboratórios comerciais, a gente não tem um interesse muito grande, né? Por essas doenças, né? Infelizmente. Então, a gente precisa, muito a Embrapa, né? As empresas, laboratórios oficiais, uma das limitações muito grandes que a gente tem é a questão de laboratórios oficiais fazendo esse teste, né? Então, a gente precisa que os laboratórios oficiais, eles façam o teste para que a gente tenha aí um melhor diagnóstico. E o Fábio perguntou aqui embaixo, os testes precisam ser realizados em laboratórios credenciados? Não, Fábio, a gente não tem. Esses testes geralmente são realizados por qualquer pessoa que faça o teste. Então, qualquer médico veterinário, qualquer laboratório pode fazer, sim, né, esse teste. Inclusive, né, eu faço teste, utilizo o kit da Biovetec lá na faculdade. A gente faz, né, outras pessoas fazem aqui, outros médicos veterinários aqui na região. Né, a gente tem mais outra médica veterinária, que inclusive é criadora também, ela faz esse teste, não precisa ser credenciado, porque, né, não é uma doença de notificação, assim, obrigatória, né? Ele é notificação de casos confirmados, né? Mas, geralmente, não tem um plano nacional de controle de sanidade de caprinos e ovinos, é muito falho, né? A gente tem, infelizmente, algumas falhas. O kit custa em torno de, antes da pandemia, ele custava em torno de R$ 500. Ele faz 150 testes. Aí você compra mais essa roseta que eu mostrei para vocês, que é em torno de R$ 100 e poucos, né? Mas aí ele vem já com tudo, vem com a agarose, você só usa mais só a lâmina ou a plaquinha, se você fizer na placa de Petri. Sai em torno de R$ 5, em torno de R$ 5 mais ou menos. Não é um kit muito caro, não, mas geralmente é em torno de R$ 20, R$ 25 cada teste. Então, eu acho que é isso, professora. Ninguém mandou mais nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Só, mais uma vez, muito obrigada pela palestra. Foi muito boa, muito Obrigada, proveitosa. gente. Obrigada, foi um prazer muito grande. Muito prazer. Então, eu acho Tá? que é isso. A lista de presença já está no chat.